Olá, a gente ouve falar toda hora, né? Criptomoedas, NFTs, propriedade digital. Mas qual a tecnologia que faz tudo isso funcionar? Pois é, o nome dela é blockchain. E hoje a gente vai mergulhar fundo para entender o que é e como ela opera de um jeito bem direto. Pensa comigo numa pergunta que parece quase um enigma. Como é que milhares de pessoas que nunca se viram na vida conseguem concordar sobre uma única verdade num ambiente digital? Tipo, sem ter um chefe, um banco, um governo, ninguém no comando para dizer é assim e pronto. Como que um sistema desses não vira uma bagunça cheio de fraude? Pois é exatamente esse o problema gigantesco que a blockchain nasceu para resolver. No fundo, a ideia é até que simples. Uma blockchain, na sua essência, nada mais é do que um livro-caixa digital, só que compartilhado. Imagina um caderno de anotações. Só que, em vez desse caderno ficar guardado num lugar só, tipo no cofre de um banco, existem milhares de cópias idênticas dele espalhadas por computadores no mundo todo. Ok, a ideia de um caderno compartilhado é legal, mas como isso funciona na prática, né? Para a gente entender de verdade, precisamos desmontar esse livro-caixa e olhar as peças que formam ele. Vamos dar uma olhada na anatomia da coisa. Bom, a pecinha mais fundamental de todas é a transação. O que é isso? É basicamente qualquer anotação, qualquer registro que vai parar nesse livro. Pode ser uma coisa simples, tipo, a Alice pagou o Bob, sabe? Ou a transferência de um token, o registro de um contrato, qualquer evento que precise ser anotado. Depois da transação vem o bloco. Pensa assim, em vez de anotando cada coisinha, uma por uma, no caderno, o sistema é mais organizado. Ele junta um monte de transações recentes num pacote. Esse pacote é o bloco. É como se fosse uma página do nosso livro-caixa, onde a gente agrupa várias anotações de uma vez só. Agora, atenção, porque a gente chegou num conceito que é o coração da segurança disso tudo. O hash. O que é um hash? Imagina que é uma impressão digital. Só que é uma impressão digital para o bloco inteiro, para todos os dados que estão ali dentro. É um código único, gerado por matemática. E o mais incrível é que se alguém tentar mudar qualquer coisinha no bloco, tipo uma vírgula, 1 centavo, o hash, essa impressão digital, muda completamente, fica irreconhecível. E por último, a peça final do quebra-cabeça, o consenso. Peraí, se todo mundo tem uma cópia do livro, qual cópia é a verdadeira? Como é que a gente decide qual é a versão oficial? É aí que entra o consenso. É simplesmente o conjunto de regras do jogo que todos os computadores da rede seguem para concordar de forma unânime sobre qual novo bloco é válido e pode ser adicionado na corrente. Beleza, agora que a gente já conhece as peças, vamos montar o quebra-cabeça. Vamos seguir a jornada de uma transação desde o momento em que ela é criada até ela ser gravada para sempre num bloco. Esse caminho tem, basicamente, 4 passos. Primeiro, a transação é criada lá numa carteira digital. Segundo passo, e muito importante, ela é assinada com uma chave privada. Isso é como uma assinatura de próprio punho, só que digital, que prova quem está fazendo aquilo. Terceiro, a transação, já assinada, é enviada para toda a rede, para todo mundo ver. E por fim, ela é pega, junto com várias outras, e empacotada em um novo bloco por alguém na rede. E quando a gente abre um desses blocos para ver o que tem dentro, a gente não encontra só uma lista de transações. Tem também a hora exata em que ele foi criado, os dados do tal consenso que a gente falou, e aqui vem o pulo do gato, o hash, a tal da impressão digital, do bloco que veio antes dele. É esse pequeno detalhe que transforma uma pilha de blocos numa corrente, numa blockchain. É aqui que a mágica acontece. O hash do bloco anterior serve como uma trava, uma âncora no passado. Cada bloco novo está literalmente acorrentado ao anterior através dessa impressão digital. Agora pensa, se alguém mal intencionado tentasse alterar um bloco lá atrás, o que aconteceria? O hash daquele bloco mudaria. E como um efeito dominó, a corrente se quebraria a partir dali. A fraude ficaria escancarada para todo mundo da rede ver na hora. Isso tudo é genial, mas ainda fica uma pergunta no ar, né? Ok, a corrente é segura, mas quem tem o poder de adicionar o próximo elo? Quem decide qual vai ser o próximo bloco a entrar na história? A resposta está naquelas regras do jogo que a gente mencionou, os mecanismos de consenso. Existem vários jeitos de fazer isso, mas os dois mais famosos são o Proof of Work e o Proof of Stake. Vamos lá. O Proof of Work, ou prova de trabalho, é como uma competição de força bruta. Mineradores com seus computadores super potentes ficam competindo para resolver um problema matemático super difícil. O primeiro que resolver ganha o direito de adicionar o próximo bloco. O preço para competir aqui é um gasto gigantesco de energia.
Já o Proof of Stake, ou prova de participação, é diferente. A competição não é por força, é por confiança. Os validadores colocam as próprias moedas em jogo, como uma espécie de calção. A rede então escolhe um deles para adicionar o bloco. O preço aqui é o risco financeiro. Se tentar fazer besteira, perde todo o dinheiro que colocou como garantia. Tá, então a gente tem essa corrente de blocos super segura, com regras claras para adicionar novos elos, e tudo isso junto cria uma das características mais faladas da blockchain, a tal da imutabilidade. A ideia de que uma vez que algo é escrito ali, não pode mais ser mudado. Mas, peraí, é impossível mesmo de mudar? Como isso funciona de verdade? Então, não é mágica. A imutabilidade da blockchain não é porque é impossível mudar, é porque é impraticável, é economicamente inviável. Para reescrever o passado, seria preciso ter um poder computacional ou uma grana tão gigantesca, mas tão gigantesca que simplesmente não vale a pena. Por isso, o termo mais correto é imutabilidade prática. A segurança não vem da impossibilidade, vem do custo proibitivo. É super importante entender que a blockchain não é uma solução mágica para tudo. Ela é incrível para algumas coisas. Por exemplo, criar um registro que não tem um dono só, transferir valor de forma segura e pública e ter um histórico completo e auditável. Mas ela não resolve tudo sozinha. Trazer dados do mundo real para dentro da corrente de forma confiável ainda é um desafio. Proteger as pessoas de erros, tipo perder a senha da carteira, também não é com ela. E privacidade total depende muito de como a blockchain foi desenhada. Mas a história não para por aí. A ideia de um simples livro-caixa digital foi só o começo. A verdadeira revolução começou quando algumas blockchains evoluíram para se tornarem programáveis. E é aqui que o jogo muda completamente. Pensa nessa fórmula. Blockchain mais código de programação é igual a smart contracts, ou contratos inteligentes. O que são eles? São simplesmente programas de computador. Só que, em vez de rodarem num servidor de uma empresa, eles rodam dentro da própria blockchain, de forma automática e transparente. O que isso faz? Transforma a blockchain de um mero banco de dados, de um livro-caixa, num computador global, um computador descentralizado focado em uma coisa: rodar programas que lidam com valor e propriedade. É por causa disso que a gente tem hoje as finanças descentralizadas, os NFTs e todo esse universo de novas aplicações onde as regras do jogo estão escritas no próprio código. Isso tudo leva a gente a uma reflexão final. A internet revolucionou a forma como a gente compartilha informação. A blockchain parece estar fazendo o mesmo com o valor. Então a pergunta que fica é: se agora a gente pode programar regras sobre dinheiro e propriedade e fazer essas regras funcionarem numa rede global sem precisar de intermediários, o que isso realmente muda para o futuro?